Em Isaías capítulo 23, a promessa de Deus, a advertência, o juízo de Deus agora vem sobre Tiro, também famosa por suas conquistas, por sua riqueza, por seu poder. O Senhor Deus diz a ela que ela não será mais tão grandiosa. E tudo isso por causa de quê? Um elemento em comum entre essas nações, a soberba, a arrogância e o distanciamento do Senhor Deus. É muito importante, meus irmãos, que nós estejamos sempre arrependidos, um coração humilhado, um coração humilde, para que o Senhor Deus tenha acesso a Ele e nós possamos ouvir sua voz e seguir o seu caminho. Lembrando que se você está chegando agora, e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. É uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo. E se você quiser, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 23, a partir do versículo 1 está escrito: Advertência contra Tiro. É esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes? Aqui vem a profecia do Senhor Deus mais uma vez contra uma grande e famosa cidade, dessa vez é Tiro. E o ponto em comum entre essas cidades e nações que estão sendo julgadas pelo Senhor, meus irmãos, é a soberba e a arrogância. Veja, o histórico de Tiro cujos pés levaram a conquistar terras distantes. É uma cidade conquistadora, especialmente por causa do seu rico comércio. Tiro sempre foi muito conhecida por causa do seu comércio. E agora ele continua o texto dizendo: quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. Quem foi que planejou esse mal, esse juízo que nós vamos ler, de agora em diante, sobre Tiro? Quem foi que executou tudo isso? Meus irmãos, o texto sagrado diz aqui no versículo 9, quem foi o mentor de todo esse juízo? O Senhor dos exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Perceba que o juízo de Deus ele vem sobre estas nações e cidades, e todos eles têm um ponto em comum, meus irmãos: orgulho, vaidade, orgulho, soberba, arrogância. Então, se você é um cristão que é tentado pela arrogância, pela soberba, se você é um cristão que é tentado na área de se sentir melhor do que os outros, sei lá, pelos mais diversos motivos, seja por um dom, seja pela maneira como você conduz as coisas, seja pelos seus resultados, esteja atento, tá? Deus, ele odeia a arrogância, odeia a soberba. E assim como ele julgou o próprio Satanás e julga essas nações, ele também julga a mim e a você, tá? É muito importante que nesse ponto nós imitemos literalmente Jesus. Porque perceba, se Jesus sendo Deus se humilhou, imagine eu e você, meus irmãos. Esses dias o meu pastor estava pregando, então foi tão interessante, no mês passado inclusive, no culto de ceia, e ele falando sobre a importância do serviço. E muitas vezes nós não queremos desenvolver esse ou aquele serviço por dizer: isso não é para mim, aquilo não é para mim, eu não me encaixo. Mas, meus irmãos, a toalha e a bacia com água, o lavar os pés dos discípulos, isso também não estava para Jesus. E aquilo me marcou profundamente. Essa mensagem do pastor me marcou profundamente. De fato, a bacia e a toalha não estavam para Jesus, mas porque era agradável a Deus, porque fazia parte do seu propósito de servir a Deus e as pessoas, Jesus o fez de forma humilde. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: de sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que você seja humilde, que eu seja humilde, que nós tenhamos essa disposição, essa intenção, esse desejo de agir em humildade. Tá bom, meus irmãos? Vamos seguir aqui no texto. Aqui no versículo 11, ele diz o seguinte: o Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sião, virgem derrotada. Quem foi que fez tudo isso a Tiro? Foi o Senhor. O Senhor Deus fez tremer os reinos. Eu fico vendo, muitas vezes essas tempestades que estão assolando aí os Estados Unidos, a Europa, devastações naturais, eu esqueci da palavrinha, mas enfim, toda essa bagunça no nosso clima, o regente da natureza, meus irmãos, é o próprio Deus. O Senhor Deus é quem governa todas as coisas, foi no passado e é também no presente. Quando Tiro percebesse que todas essas coisas estavam vindo sobre elas, inclusive catástrofes naturais, sobre o mar, que era a rota principal, toda a riqueza, toda a prosperidade de Tiro vinha do mar, dos seus comércios. Então, quando Deus abalasse o mar, quando o Senhor Deus fizesse tremer os reinos, eles sentiriam. E, como consequência, Tiro não mais se alegraria. Você não se alegrará mais, Tiro. É muito importante nós termos em mente, estarmos sempre submissos à soberania de Deus. Nisso eu gosto muito de Abacuque. Em Abacuque capítulo 1, Deus fala com ele dizendo que vai trazer um mal sobre Judá. E ele fica muito triste. Mas ele começa Abacuque capítulo 2 dizendo: eu me porei na torre de vigia e aguardarei até que o Senhor me responda. Olha isso, que atitude de submissão. No capítulo 3 ele diz: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, ainda que não haja bois no curral, ovelhas no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Uma oração tão conhecida da igreja. O que Abacuque está nos ensinando é exatamente o oposto da atitude de Tiro. Quando ouviu, quando experimentou esse juízo de Deus, ao invés de arrependimento, houve revolta em Tiro. Mas Abacuque, ao ouvir o anúncio do juízo de Deus, ele espera em Deus. É exatamente isso que o Senhor Deus está dizendo a Tiro: olha, você ouviu a minha palavra e você não se arrependeu, por isso você não se alegrará mais. Sabe, eu fico vendo, meus irmãos, tantas pessoas muitas vezes zombam de Jesus, muitos cristãos inclusive zombam de Jesus. E aí o tempo difícil vem sobre a vida deles e aí ele pede oração, ele volta para a igreja, ele faz campanha, ele faz tudo. Porque na verdade ele não quer relacionamento com Deus, ele quer usar Deus. Meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, ele não se deixa escarnecer. O Senhor, o nosso Deus, ele não se deixa zombar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Deus permanece soberano sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tá? Sobre todas as coisas. Ele fez tremer os reinos nesses dias, em Isaías capítulo 23, e ele também faz tremer os reinos em nossos dias. O Senhor Deus é o que estabelece e é o que tira, é o que exalta e é o que abate. Ainda hoje, na minha vida, na sua vida e em toda a terra. Então, tenha cuidado. Nesse capítulo eu gosto de refletir. Qual é a razão da minha alegria? Por que eu estou alegre? Por que eu estou feliz? Eu estou celebrando diante da santidade de Deus ou eu estou vivendo longe de Deus e me alegrando com isso? É muito importante que você reflita sobre a sua alegria, sobre os seus momentos de celebração, porque muitas vezes nós somos convidados a chorar e a lamentar e estamos celebrando ao invés de nos humilhar diante do Senhor Deus. Amém?